Você já parou para pensar como certos hábitos podem estar sabotando seu bem-estar e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com serenidade? A busca pela tranquilidade mental e emocional é uma jornada contínua, e muitas vezes, encontrar esse equilíbrio requer a eliminação de certos padrões de comportamento que nos impedem de alcançar a paz interior. Opiniões alheias. Nas sombras onde nossas dúvidas mais profundas se aninham, ecoa a voz eterna dos estoicos, guias luminosos na escuridão da condição humana. Só temos controle sobre nossa mente, não sobre os eventos externos. Ressoa a sabedoria de Epicteto, como um mantra para os tempos modernos. Este princípio, embora antigo, ilumina o caminho para uma liberdade que transcende as fronteiras do tempo e da cultura, nos convidando a uma introspecção corajosa e ao domínio de nós mesmos. Em um mundo saturado pela cacofonia das opiniões alheias, onde as redes sociais se tornam espelhos distorcidos de nosso valor, a mensagem estoica surge não como uma mera sugestão, mas como um imperativo vital. A preocupação excessiva com o julgamento dos outros é como uma prisão invisível, cujas grades são forjadas pela nossa própria submissão aos olhares alheios. Se você deseja melhorar, esteja contente em ser considerado insensato e estúpido, proclama Epicteto, desafiando-nos a romper com as correntes da aprovação externa. Neste caminho, aprendemos que a verdadeira coragem não reside na ausência de medo, mas na capacidade de confrontá-lo, de permanecer inabalável diante da tempestade de críticas e de encontrar no silêncio de nosso ser a voz da razão e da verdade. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade, nos lembra Marco Aurélio, oferecendo uma lente através da qual podemos observar a realidade, não como ela nos é imposta, mas como realmente é. O estoicismo, portanto, não é uma fuga das emoções, mas uma escola para a sua compreensão e gestão. É o reconhecimento de que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos o poder de escolher nossa resposta a eles. Esta escolha, esta liberdade interior, é a essência da força humana. Assim, ao invés de permitir que as opiniões alheias ditem o curso de nossas vidas, somos chamados a reivindicar nossa autonomia, a ser os arquitetos de nossa própria existência. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força, insiste Marco Aurélio, ecoando a eterna busca estoica pela serenidade através da autossuficiência. Ao nos preocuparmos excessivamente com as opiniões alheias, perdemos de vista esse princípio. Cada momento gasto na angústia sobre o julgamento dos outros é um momento subtraído de nosso próprio crescimento e realização. Os estoicos nos convidam a questionar: de que vale a aprovação do mundo, se ao preço de nossa própria tranquilidade? É a tarefa de um homem bem constituído estar pronto para os acidentes que têm de ocorrer e firmemente composto em face dos golpes da fortuna. Nos encoraja Sêneca, lembrando-nos que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de manter a compostura e a dignidade, independentemente das tempestades externas. Procrastinação e falta de disciplina. Nas profundezas de nossa alma, onde as sombras dançam com a luz, reside uma verdade universal, antiga e ainda assim eternamente pertinente. A vida é agora. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos recorda desta verdade com uma urgência que transcende o tempo. Lembre-se de que você é um ator em uma peça, cujo papel é determinado pelo autor, se curto ou longo. Se ele quer que você atue como um mendigo, um príncipe ou um cidadão comum, seu dever é desempenhar o papel atribuído com honra. Este chamado à ação não é apenas um convite à aceitação do destino, mas um grito de guerra contra a procrastinação e a falta de disciplina que tantas vezes nos assolam. Viver cada dia como se fosse o último não é uma exortação ao desespero, mas uma inspiração para o autocontrole e a coragem. É um lembrete de que a procrastinação nos afasta não apenas de nossos objetivos, mas da própria essência da vida. Desperdiçar sequer uma hora não é apenas perder uma hora, mas desviar-se do caminho da vida, Marco Aurélio nos adverte. A procrastinação, portanto, não é apenas uma falha de tempo, é uma falha de caráter, um esquecimento do imperativo estoico de viver de acordo com a natureza, nossa natureza racional e social. O estoicismo nos ensina que superar emoções destrutivas como o medo da falha ou o desejo de evasão é central para a disciplina.
A primeira tarefa da filosofia, afirma Epicteto, é testar as impressões e só aceitar aquelas que passam no exame. Assim, enfrentar a procrastinação exige que questionemos as impressões que nos levam a adiar, a examinemos sob a luz da razão e agir de acordo com o que é certo, não com o que é fácil. Neste caminho, a autocontemplação e a ação consciente se tornam nossas ferramentas. A disciplina não surge da repressão, mas da compreensão de nossas próprias fraquezas e da coragem para enfrentá-las. Tudo o que você deseja evitar não tem poder sobre você, ensina Marco Aurélio. Ao invés de permitir que a procrastinação nos domine, somos chamados a reivindicar nosso poder sobre nós mesmos, a governar nossas ações com a autoridade de quem sabe que cada dia pode ser o último. E aqui, nesta compreensão, encontramos uma profunda motivação. Não é o medo da morte que nos move, mas o amor pela vida. Uma vida vivida plenamente a cada momento é uma vida imune às sombras da procrastinação e da falta de disciplina. Assim como a luz do sol brilha em tudo que está no céu, assim a virtude ilumina tudo o que está sob seu poder, nos lembra Marco Aurélio. Sejamos então iluminados pela virtude da ação, pela coragem de enfrentar o que nos detém e pela sabedoria de viver cada dia como se fosse verdadeiramente o último. Fugir do desconforto. Epicteto, um farol de sabedoria na vastidão da filosofia estoica, nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do sofrimento e o papel que ele desempenha em nossa jornada rumo à resiliência e ao crescimento. Não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece que importa. Ele nos ensina, ecoando através das eras, uma verdade que desafia a inclinação humana de evitar o desconforto a todo custo. Porque, então, a busca incessante para escapar das garras do desconforto nos impede de atingir nosso pleno potencial? A resposta, embora entrelaçada com a complexidade da condição humana, é iluminada pela simplicidade da sabedoria estoica. Evitar o desconforto, embora instintivo, é um ato de negação da própria natureza da vida. A vida, em sua essência, é um mosaico de luz e sombra, de alegria e dor. Ao recuarmos diante do primeiro sinal de dificuldade, privamo-nos da oportunidade de forjar nossa força interior, de cultivar a resiliência que só pode ser alcançada através da superação de adversidades. Dificuldades são coisas que mostram a um homem quem ele é, declara Epicteto, lembrando-nos de que é na fornalha do sofrimento que o caráter é testado e a verdadeira essência emerge. Além disso, a aversão ao desconforto nos confina às sombras da mediocridade. Crescer exige dor, pois é através da dor que aprendemos, evoluímos e nos transformamos. A dor é a mestra que nos ensina a ser pacientes, compassivos e, acima de tudo, corajosos. Quem tem medo da dor sofrerá por seu medo mais do que pela dor, nos adverte Epicteto. A verdadeira coragem não se manifesta na ausência de medo ou dor, mas na vontade de enfrentá-los, de olhá-los nos olhos e dizer: "Você não tem poder sobre mim." Neste entendimento somos chamados, não a buscar o sofrimento, mas a aceitar o desconforto como parte integrante do tecido da vida. Esta aceitação não é uma rendição, mas uma afirmação de nossa capacidade de superar, de moldar nosso destino com as mãos calejadas pela experiência. Não peça que as coisas sejam como você deseja. Deseje que as coisas sejam como são, nos aconselha Epicteto, instando-nos a abraçar a vida em toda a sua imperfeita beleza. Falta de reflexão pessoal. No crepúsculo silencioso de cada dia, quando o mundo à nossa volta se aquietar, surge uma oportunidade dourada para o encontro mais íntimo e revelador: o encontro consigo mesmo. Marco Aurélio, um dos mais venerados imperadores e filósofos estoicos, nos legou um tesouro de sabedoria sobre a importância da reflexão diária. À noite, quando te recolheres, pergunta a ti mesmo: o que fiz de mal? O que fiz de bom? O que deixei de fazer que deveria ter feito? Esta prática, simples em sua essência, é profundamente transformadora. A falta de reflexão pessoal é um véu que nos cega para nossos próprios erros e maus hábitos. Sem esse momento de introspecção, caminhamos pela vida sem direção, repetindo os mesmos erros, presos em um ciclo de ações e emoções que não refletem nossa verdadeira natureza ou nossos valores mais elevados. É na quietude da autoanálise que encontramos o espelho da alma, revelando não apenas nossas falhas, mas também o caminho para a virtude. A prática estoica da reflexão diária é um ato de coragem.
Requer que enfrentemos, sem artifícios, a realidade de nossas ações e intenções. A melhor vingança é não ser como aquele que fez o mal, nos ensina Marco Aurélio. Neste encontro consigo mesmo, não buscamos justificar nossos erros, mas reconhecê-los e corrigi-los, elevando-nos acima das fraquezas que nos impedem de viver uma vida plena e significativa. Superar emoções destrutivas e maus hábitos começa com a honestidade consigo mesmo. A reflexão diária não é um exercício de auto-julgamento cruel, mas de autoconhecimento compassivo. Ao revisitar nossas ações e sentimentos, somos convidados a questionar não apenas o que fizemos, mas por que agimos de tal maneira. Toda alma insatisfeita consigo mesma, afirma Marco Aurélio, é insatisfeita por sua própria inação. Neste processo, descobrimos que o autocontrole e a virtude não são qualidades inatas, mas habilidades que podem ser cultivadas com paciência e prática. A cada noite, ao refletirmos sobre nossas ações, plantamos as sementes da mudança. Com o tempo, essas sementes germinam, transformando-se em hábitos que refletem nossos valores mais profundos e nossa essência verdadeira. Assim, convido a cada um de nós a adotar essa prática estoica de reflexão diária. Que possamos encarar a nós mesmos com honestidade e coragem, reconhecendo nossas falhas, mas também celebrando nossos progressos. Que essa jornada interior revele não apenas quem somos, mas quem podemos ser. Dependência de aprovação externa. A sabedoria atemporal de Sêneca nos oferece um refúgio, um convite para olharmos para dentro em busca de uma aprovação mais autêntica e duradoura, a autoaprovação. Não nos contentamos com a vida que temos em nós e em nossa própria natureza, mas desejamos viver uma vida imaginária na mente dos outros, e assim estamos insatisfeitos por não sermos considerados tais como desejamos parecer. A dependência de aprovação externa é um labirinto de espelhos, onde a verdadeira essência do ser se perde entre reflexos distorcidos de desejo e expectativa. Sêneca nos lembra que essa busca incessante por validação alheia é um caminho pavimentado com a inquietação da alma e a erosão do ser. Se vives de acordo com a natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. A verdadeira virtude, segundo o estoicismo, não se encontra nas palavras de louvor ou no brilho efêmero da admiração popular, mas na consistência do caráter, na integridade do agir conforme os próprios padrões de virtude. A felicidade é algo que reside em nós mesmos e é degradado pelo costume de se equiparar à vulgaridade das opiniões alheias. Ensina Sêneca, apontando para o coração da liberdade estoica, a liberdade de ser autêntico, imune às flutuações da fortuna e da opinião pública. Este chamado ao autocontrole e à coragem é um convite a reconhecer que as emoções destrutivas nascem frequentemente de nossa submissão à opinião alheia, de nossa rendição ao julgamento externo. Ao invés de ancorar nossa felicidade e nosso valor no variável, e muitas vezes injusto tribunal da opinião pública, somos convidados a encontrar um porto seguro dentro de nós mesmos, um lugar de serenidade inabalável e autoaprovação. A prática estoica não nos exorta a nos isolarmos do mundo ou a desprezarmos o convívio humano, mas a nos engajarmos com a vida de uma maneira mais autêntica, alinhados com nossos próprios valores e convicções. A parte mais bela de um homem é sua pequena faísca de razão, proclama Sêneca, nos incentivando a iluminar o caminho de nossa existência com a luz da razão, da virtude e da autoconsciência. Pessimismo ou otimismo irreal. A prática estoica da premeditação dos males, um conceito reverenciado por Epicteto, emerge como um farol de luz, oferecendo um equilíbrio entre o abismo do pessimismo e a ilusão do otimismo irreal. Comece cada dia, nos aconselha Epicteto, dizendo a si mesmo: hoje vou encontrar intromissões, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo. Longe de ser um convite ao desespero, esta prática é um chamado ao realismo, uma preparação para os desafios que inevitavelmente encontraremos. Ao antecipar as adversidades, não somos pegos de surpresa por elas. Em vez disso, somos fortalecidos com a serenidade de quem está preparado para enfrentar as tempestades da vida. Este equilíbrio estoico não nega a possibilidade da alegria, nem se deleita na escuridão do pessimismo. Pelo contrário, ensina-nos a navegar a vida com uma visão equilibrada, reconhecendo que tanto o bem quanto o mal são partes integrantes da natureza humana e da experiência de viver.
Não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá bem. Epicteto nos lembra. Esta aceitação não é uma capitulação, mas uma afirmação de poder. O poder de manter a tranquilidade diante do incontrolável. A premeditação dos males é, assim, uma ferramenta para o cultivo do autocontrole e da coragem. Ela nos ensina a enfrentar nossos medos, não para nos rendermos a eles, mas para transcendê-los. Ao visualizar os cenários mais desafiadores, não somos derrotados por eles. Ao contrário, somos armados com a fortaleza mental para superá-los. Esta prática nos liberta das correntes do otimismo irreal, que muitas vezes nos cega para as realidades da vida, e do pessimismo paralisante, que nos impede de agir. Somos, portanto, chamados a uma jornada de equilíbrio, guiados pela sabedoria estoica. Que possamos juntos abraçar a complexidade da vida, preparados para seus desafios e gratos por suas bênçãos. Que cada adversidade enfrentada nos transforme, não em seres amargurados, mas em almas resilientes, capazes de encontrar beleza até nas tempestades. Ignorar o momento presente. Ignorar o momento presente é caminhar através da existência com os olhos vendados, perdendo-se na escuridão do que foi e na névoa do que poderia ser. Esta preocupação excessiva com o passado e o futuro é uma fonte de angústia, uma barreira que nos impede de experimentar a plenitude da vida. Não é que tenhamos pouco tempo, reflete Sêneca, mas que perdemos muito. O tempo, então, não é nosso inimigo, mas nossa percepção distorcida dele. O estoicismo, nesta luz, não é uma filosofia de resignação, mas uma prática de liberdade, a liberdade de escolher onde focamos nossa atenção e energia. Focar no presente é um ato de rebelião contra a tirania da ansiedade e do arrependimento, uma declaração de independência do espírito. A mente que está ansiosa sobre eventos futuros é miserável, Sêneca nos lembra. A verdadeira paz, portanto, não é a ausência de desafio, mas a presença de equilíbrio. Este apelo ao momento presente é também um convite ao autocontrole e à coragem. Ao nos concentrarmos no agora, somos chamados a enfrentar nossas emoções destrutivas, a questionar as narrativas que construímos em torno de nossas experiências. Aqui no teatro do presente, somos tanto atores quanto espectadores, capazes de escolher como responder aos caprichos do destino. A prática estoica de viver no presente é, assim, uma jornada de autoconhecimento. É um processo de desaprender o hábito de distração e reaprender a arte da atenção. Pendure-se firmemente ao presente, aconselha Sêneca, encorajando-nos a abraçar cada momento com a intensidade de quem sabe que nada é garantido, exceto o agora. Permitir que emoções negativas dominem. Permitir que emoções negativas dominem nosso espírito é renunciar ao controle do leme de nossa própria vida, entregando-nos às ondas caprichosas do destino. Mas a sabedoria estoica, forjada no coração resiliente de Epicteto, nos oferece uma âncora: a razão. É através da razão que podemos aprender a responder às emoções negativas de forma controlada, transformando a turbulência interna em serenidade. É a tarefa de um homem bem constituído estar pronto para os acidentes que têm de ocorrer e firmemente composto em face dos golpes da fortuna, nos diz Epicteto, incitando-nos a cultivar não apenas a resistência às adversidades, mas a transcendência sobre elas. Esse chamado ao autocontrole e à coragem é um convite para olhar para dentro, para reconhecer que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos domínio absoluto sobre a fortaleza interna que escolhemos construir. A jornada para superar emoções destrutivas é, portanto, uma jornada de autoconhecimento e autodisciplina. Primeiro diga a si mesmo o que gostaria de ser, então faça o que tem de fazer. Epicteto nos orienta, traçando o caminho para a transformação pessoal. É um processo que exige paciência, pois a mudança não ocorre da noite para o dia, mas gradualmente, à medida que aprendemos a substituir reações impulsivas por respostas meditadas. Falta de gratidão. Quando você se levanta de manhã, pense no precioso privilégio que é estar vivo. Respirar, pensar, desfrutar, amar. Nos lembra Marco Aurélio, ecoando o chamado estoico à apreciação da existência em sua forma mais pura. A falta de gratidão, um mal que insidiosamente nos afasta da plenitude da vida, é confrontada pela prática estoica de registrar diariamente os momentos, as pessoas e as experiências pelas quais somos gratos. Esta prática não é um mero exercício de positividade,
mas um profundo reconhecimento da riqueza que permeia nossa existência, muitas vezes ofuscada pelas nuvens passageiras de desejos insatisfeitos e expectativas não atendidas. Manter um diário de gratidão é, portanto, um ato de resistência contra a insatisfação crônica e um passo em direção ao autocontrole e à coragem. É uma jornada de redescoberta das boas partes da vida, que, segundo Marco Aurélio, residem não nas riquezas materiais ou nos aplausos efêmeros da glória, mas na simplicidade do ser, na harmonia com a natureza e na comunhão com os outros. Às vezes, até viver é um ato de coragem, diz Sêneca, um lembrete de que, em meio às tempestades da vida, a gratidão é o farol que nos guia de volta ao porto seguro da serenidade. Ao dedicarmos momentos para refletir sobre as bênçãos que cada dia nos traz, cultivamos uma fortaleza interior que nos capacita a enfrentar as adversidades com equanimidade e a superar as emoções destrutivas que ameaçam nossa paz de espírito. Isolamento social. Somos seres inerentemente sociais, destinados a buscar e oferecer apoio uns aos outros. Sêneca, com sua perspicácia que transcende as eras, ilumina este aspecto fundamental da existência humana, lembrando-nos de que o isolamento social, embora por vezes sedutor em sua promessa de paz e introspecção, pode nos privar das ricas oportunidades de crescimento e contribuição que a comunidade nos oferece. Não nas fórmulas mágicas, mas na convivência, no atrito das almas, que se encontra o verdadeiro elixir da vida, poderia ter dito Sêneca, ecoando a importância de estarmos imersos em uma comunidade que nos desafia, nos apoia e nos eleva. O isolamento, ao contrário, embora possa parecer um refúgio contra as tempestades da vida, muitas vezes se torna uma gaiola dourada, aprisionando-nos em um mundo de introspecção que, embora necessário, é insuficiente para o pleno desabrochar do espírito humano. Somos membros de um grande corpo, Sêneca nos ensina. Nossas vidas, nossos destinos, estão inextricavelmente ligados aos daqueles que nos rodeiam. Ignorar esta conexão, escolher o caminho do isolamento, é negar uma parte essencial de nossa naturalidade. O verdadeiro crescimento, a verdadeira sabedoria, não se encontra no silêncio dos retiros solitários, mas no caloroso tumulto da vida em comunidade, onde cada interação, cada encontro, é uma chance de aprender, de ensinar, de dar e receber. O estoicismo, longe de promover a reclusão, encoraja-nos a engajar com o mundo com coragem e com autocontrole. Se queres ser amado, ama, nos aconselha Sêneca. Este é o coração da filosofia estoica, um chamado para participar ativamente da teia da existência, tecendo nossa parte com threads de compaixão, empatia e apoio mútuo. Em tempos de isolamento, seja ele escolhido ou imposto pelas circunstâncias, somos desafiados a redefinir nossa relação com a comunidade. Podemos estar fisicamente distantes, mas nunca estamos verdadeiramente separados. A sabedoria estoica nos lembra de que cada ato de bondade, cada palavra de apoio, cada gesto de compreensão transcende as barreiras do espaço e do tempo, unindo-nos em um todo maior. Exclua da sua vida os hábitos que o distanciam de si mesmo e dos outros. A procrastinação que adia a oportunidade de crescimento, o cinismo que ofusca a beleza da conexão humana e o orgulho que impede a humilde aceitação do apoio mútuo. Ao fazer isso, abrimos caminho para uma existência marcada pela verdadeira liberdade, uma vida vivida com propósito, amor e uma conexão profunda com aqueles que nos cercam. Dito isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.